Idosos, novo ciclo de catequeses do Papa. Na audiência geral desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, o Papa Francisco sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Esta ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior, um canal católico onde conta a história de vida dos santos, eventos e notícias da nossa santa e amada Igreja Católica. Por isso já peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E agora, vamos ao resumo da audiência geral com o Papa Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A pace sia com voi. O Papa Francisco iniciou o novo ciclo de catequeses nesta quarta-feira dedicado ao tema do sentido e o valor da velhice. Segundo o Papa, esta idade da vida diz respeito a um verdadeiro novo povo que são os idosos. Nunca fomos tão numerosos na história da humanidade, sublinhou Francisco, e o risco de ser descartados é ainda mais frequente. Os idosos muitas vezes são vistos como um peso. Na primeira fase dramática da pandemia, foram eles que pagaram o preço mais alto. Já eram a parte mais frágil e transcurada, frisou o pontífice, aconselhando a ler a Carta do Direito dos Idosos. Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più urgenti che la famiglia umana è chiamata. Junto com a migração, a velhice está entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar neste momento. Não se trata apenas de uma mudança quantitativa, está em jogo a unidade das idades da vida, ou seja, o verdadeiro ponto de referência para a compreensão e apreciação da vida humana em sua totalidade. Existe amizade, existe aliança entre as diferentes idades da vida ou prevalece a separação e o descarte? Perguntou Francisco. Segundo o Papa, vivemos num presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. No entanto, a proporção mudou. A longevidade tornou-se massa e em grandes regiões do mundo a infância é distribuída em pequenas doses. Falamos também do inverno demográfico, um desequilíbrio que tem muitas vezes consequências. La cultura dominante ha come modello unico il giovane adulto. A cultura dominante tem como modelo único o jovem adulto, ou seja, um indivíduo que é autodidata e que sempre permanece jovem. Mas é verdade que a juventude contém todo o sentido da vida, enquanto a velhice simplesmente representa o seu esvaziamento e sua perda? É verdade isso? Perguntou Francisco. Somente a juventude contém o sentido pleno da vida e a velhice é o esvaziamento da vida, a perda da vida? A exaltação da juventude como a única idade digna de encarnar o ideal humano, aliada ao desprezo pela velhice, vista como fragilidade, degradação ou deficiência, foi o ícone dominante do totalitarismo do século XX. Será que esquecemos isso? Perguntou ainda o Papa. Segundo Francisco, o prolongamento da vida tem um impacto estrutural na história dos indivíduos, das famílias e das sociedades. De fato, na representação do sentido da vida e nas chamadas culturas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência, porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais para oferecer, nem significados próprios para viver. Além disso, falta o incentivo das pessoas a procurá-los e falta educação da comunidade para reconhecê-los. Insomma, per un'età che è ormai una parte determinante dello spazio comunitario. Em suma, para uma idade que é parte decisiva do espaço comunitário e se estende por um terço de toda a vida, há às vezes planos de assistência, mas não projetos de existência. Planos de assistência, sim, mas não projetos para fazê-los viver plenamente. E isso é um vazio de pensamento, imaginação, criatividade. Sob esse pensamento, o que cria o vazio é que o idoso, a idosa são material de descarte. Nessa cultura do descarte, os idosos entram como material de descarte. A aliança entre gerações que restitui ao humano todas as idades da vida é o nosso dom perdido e devemos recuperá-lo. Deve ser reencontrado nesta cultura do descarte e nesta cultura da produtividade.
Segundo o Papa, quando os idosos comunicam seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os idosos têm recursos de vida já vivida, aos quais os jovens podem recorrer a qualquer momento. A velhice é um dom para todas as idades da vida, é um dom de maturidade, de sabedoria. O Papa sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Esta ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade. Não nos esqueçamos que tanto na cultura familiar quanto na social, os idosos são como as raízes da árvore. Eles têm toda a história ali, e os jovens são como flores e frutos. E se o suco não vier das raízes, nunca poderão florescer. Tudo o que há de bonito numa sociedade está relacionado às raízes dos idosos, concluiu Francisco, concedendo a todos a sua bênção apostólica. Um dia de oração e jejum pela paz. O Papa Francisco convoca um dia de oração e jejum em 2 de março. A paz de todos está ameaçada. Peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. Dessa maneira, o Papa Francisco, no final da audiência geral, falou sobre a situação na Ucrânia, apelando aos que têm responsabilidade política para fazer um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, e que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Tenho uma grande tristeza em meu coração com o agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão se abrindo. Como eu, muitas pessoas ao redor do mundo estão experimentando angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Gostaria de apelar aos responsáveis políticos para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, o Pai de todos, não apenas de alguns, que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni. Peço a todas as partes envolvidas que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. E o Papa Francisco fez um apelo a todos, crentes e não crentes. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Jesus nos ensinou que a insistência diabólica, a diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Convido a todos a fazerem no próximo 2 de março, quarta-feira de cinzas, um dia de jejum pela paz. Encorajo de modo especial os crentes a se dedicarem intensamente à oração e ao jejum naquele dia. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.